Abrimos o espaço do comentário com o Ricardo Jorge Pinto. Viva, Ricardo. Se fosse um campeonato desportivo, podíamos dizer que isto foi quase para cumprir calendário, não é? Um pouco este congresso. Sim, não era um congresso que não tinha uma narrativa perfeitamente definida, era um congresso que tinha ainda um ano de distância em relação aos atos eleitorais e onde há uma figura incontestada que é António Costa. E, curiosamente, uma outra figura, essa se calhar um bocadinho mais de surpresa incontestada, que foi Mário Centeno, Ministro das Finanças, que foi referido várias vezes e sempre aplaudido, independentemente das sensibilidades, e houve sensibilidades para praticamente todos os gostos, entre Augusto Santos Silva, que acha que o PS deve olhar para a situação e fazer acordos à direita ou à esquerda, consoante a ocasião, pessoas como Francisco Assis que dizem que o PS deve estar sozinho, ou então como Pedro Nuno Santos a defender que se deve claramente encostar à esquerda. Ora, independentemente dessas fações, estas figuras foram incontestadas e António Costa sai bastante reforçado deste Congresso. Mas a ideia que fica de uma forma genérica é que os militantes do PS querem um PS mais encostado à esquerda do que claramente encostado ao PSD, não é? Se medirmos pelos aplausos, sim. Pedro Nuno Santos foi um dos oradores mais aplaudidos, muito mais aplaudido do que Francisco Assis, que defendia exatamente essa tese do Partido Socialista, não ficar amarrado a ninguém, e Pedro Nuno Santos, que teve um discurso quase de convocar o Partido Socialista a colocar-se no tabuleiro à esquerda do espectro ideológico e partidário em Portugal, foi aquele que foi mais aplaudido. E, portanto, poderíamos dizer, por esse barómetro dos aplausos, que o Partido Socialista está agora muito mais interessado em manter o acordo, a chamada geringonça, que está em vigor agora. Mas vem uma nova legislatura e António Costa chamou a atenção para isso. As condições podem e devem mudar e esse Congresso, desse ponto de vista, também lhe terá sido útil, porque preparou o terreno exatamente para os vários cenários. E ele tinha pedido antes que se olhasse para o futuro, que não se discutissem questões do passado. Parece que mais ou menos isso conseguiu. Sim. De tal forma, olhou para um futuro, mas olhando apenas para o partido. Não houve referências nem à esquerda nem à direita. Olhou apenas para o objetivo da vitória do Partido Socialista. Nunca pediu a maioria absoluta, mas ele ignorou de alguma forma todo o restante espectro partidário. Sim, ele esteve ali um pouco até como o árbitro. Aplaudiu tudo, aplaudiu quem defendia mais à direita, quem defendia mais à esquerda, percebia-se que estava ali atento aos vários sinais, travou até aquilo que poderia ser o entusiasmo de alguns mais jovens, como Pedro Nuno Santos, ao dizer calma, porque eu ainda não vou meter os papéis para a reforma, deu os sinais que tinha a dar e, como tu dizes muito bem, pensou sobretudo o futuro. Sobretudo até neste último discurso, onde, para além dele pensar o partido, começou a pensar no final desta legislatura, é muito importante. António Costa sabe que vem aí um orçamento de Estado, que apesar de tudo é um orçamento de Estado difícil, pode-se até estar garantido. Pedro Nuno Santos, que conhece bem os bastidores, diz que está, mas vai ser difícil porque a margem de manobra no entendimento com bloquistas e comunistas é agora mais estreito, mas há ainda cerca de 1 ano e meio de mandato para esta legislatura. E há depois a outra legislatura e aquelas 4 prioridades que António Costa foi na sua moção ali defender, nas energias, na economia digital, na demografia, nas desigualdades. Esses pontos são pontos que claramente têm que ser transversais aos vários partidos, e isso é o piscar de olho também ao PSD, e claramente para além desta legislatura. E há também essa medida, falada aqui fortemente, e até o Presidente da República considerou positiva, que é essa ideia de que é preciso criar condições para que os jovens que foram forçados, de alguma forma, a emigrar pela crise, regressem a Portugal. Este é um discurso que quer já mesmo romper definitivamente com o passado, não é? Porque este Governo tem tentado reverter tudo o que aconteceu antes. Não é? Rompe com o passado, até em termos de comunicação. Foi uma falha enorme do governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, nesse aspecto foi quando ele disse, então imigrem, se não estão bem aqui, saiam do país. António Costa aqui é muito mais inteligente, diz é preciso criar condições para eles estarem aqui. Falta agora saber como é que isso vai ficar inscrito no Orçamento de Estado, essa era a promessa dele, uma meia novidade, ou melhor, é uma novidade, mas não sabemos exatamente como é que ela vai ser executada, mas é um dos pontos de honra que mostra como António Costa está já com os olhos nas próximas eleições e está exatamente com essa abrangência, essa amplitude, porque, como tu disseste muito bem, isso pode ser aplaudido por alguém que venha da área da direita, como Marcelo Rebelo de Sousa, ou até acredito que Rui Rio possa aplaudir essa medida, e é aplaudida certamente à esquerda, que gosta de ouvir esse discurso de maior investimento do Estado, que foi isso que várias vezes nas suas 2 intervenções António Costa quis fazer. Muito bem, Ricardo, obrigado por teres vindo aqui ao Jornal 2 fazer o comentário a este Congresso do Partido Socialista.